Brasileirão voltou e o Flamengo apareceu de novo na liderança do campeonato. O salto foi com uma goleada histórica sobre o Vasco, 6-1, a maior do rubro-negro no confronto com o rival. O Fla tem os mesmos 14 pontos que o Bahia, mas leva melhor no saldo de gols. Esta foi a última rodada antes do impacto do calendário no Brasileirão, e o Flamengo é um dos mais afetados. São 5 jogadores que participarão da Copa América em um cenário que tende a desfigurar o time e mexer com a disputa pelas primeiras posições. O time de Tite não é o único a sofrer com as perdas de convocados. A lista tem, por exemplo, Bahia, São Paulo, Atlético, Palmeiras, Internacional, Atlético e Mejisol, para citar alguns que estão na metade de cima da tabela. Ou seja, o Brasileirão reserva algumas surpresas a respeito do rendimento de alguns que largaram bem neste início de competição. Mas até agora, é preciso reconhecer a turma que tem se dado bem e o equilíbrio na tabela. A distância do primeiro ao quinto é de 1 ponto, e tem times mostrando consistência. O São Paulo de Zubeldia engatou 3 vitórias seguidas. O Gabigol VSF lutou, sem contar a requinte de crueldade que foi a goleada como um todo sobre o Vasco. Um capítulo específico no Maracanã marcou a vitória do Flamengo. O encontro que mudou da água para o vinho entre Gabigol e a torcida rubro-negra. Foi a primeira partida dele em campo com a camisa 99, a primeira vez efetivamente em ação desde o flagra na própria casa usando a camisa do Corinthians. A galera começou no Gabigol, VSF o meu Flamengo não precisa de você e terminou com o Gabigol voltou. A goleada do Fla ainda teve a ironia do gol de peito de Pedro, uma resposta a minutos após o goleiro Léo Jardim, do Vasco, defender um chute de longe de Cebolinha também de peito. O atropelo rubro-negro foi logo na estreia de Álvaro Pacheco como técnico do Vasco. E recepção. Ao circunflexo, Fabio Fluminense deixou pontos preciosos escaparem mais uma vez por causa de erros absurdos na saída de bola. A falha da vez foi do goleiro Fábio, que deu um prensentaço para Jadson fazer o gol do empate do Juventude no Maracanã. Com Diniz suspenso, coube ao auxiliar tricolor Eduardo Barros. As explicações, os erros técnicos são inerentes ao jogo. Todo jogo tem de maior ou menor incidência. Os elencos de 2022 e 2023 também cometeram erros técnicos em diferentes circunstâncias. Ele, aparente como o de hoje, chama mais a atenção da torcida, da imprensa. Mas a gente não pode reduzir o resultado a esse erro. O Vomeroverso, melhor para o Oscar, os irmãos Romero finalmente se enfrentaram no futebol brasileiro. Gêmeos, Oscar e Ángel estiveram lado a lado, bugando a cabeça de alguns na vitória do Botafogo sobre o Corinthians, na Neoquímica Arena. Ou seja, Oscar levou a melhor. Exageraram e comprometeram a rodada do Brasileirão teve algumas entradas muito duras, que renderam cartões vermelhos após intervenção do VAR. A cabine de vídeo, inclusive, colaborou para a mudança de decisão dentro de campo, já que nessas 3 jogadas o árbitro de campo tinha dado amarelo. Foram as seguintes: João Victor, zagueiro do Vasco, levou o vermelho por atingir de La Cruz. A expulsão foi na reta final do primeiro tempo, quando o Flamengo já vencia por 3-1. Com 1 a menos, o Vasco levou 6. Marlon, lateral esquerdo do Cruzeiro, acertou a perna de Caleri aos 37 minutos do primeiro tempo. O time já tentava reagir e até pressionava o São Paulo. Depois do vermelho direto, perdeu a força e foi derrotado por 2-0. EK, meio-campista do Vitória, exagerou e deu uma solada na coxa de Lucas Cal, do Atlético GO. O vermelho direto aos 38 minutos do primeiro tempo dificultou a vida do Leão, que foi derrotado por 2-0. Na volta dos gaúchos, a rodada não só marcou o retorno do Brasileirão após a pausa, mas também a presença dos times gaúchos, que estavam impossibilitados de atuar diante da calamidade no Rio Grande do Sul. Grêmio Internacional seguem sem seus estádios, enquanto o Juventude pelo menos terá o Alfredo Jaconi à disposição. Em campo, resultados diferentes para cada um. O Grêmio usou reservas e perdeu para o Red Bull Bragantino por 2-0. O Inter, apesar dos jogos atrasados, tem o mesmo aproveitamento dos líderes porque derrotou o Cuiabá por 1-0. E o Juventude beliscou o empate com o Fluminense no Maracanã 1-1. Zagueiro artilheiro de um time que não resiste, o Palmeiras venceu com um gol nos acréscimos. Aconteceu de novo, isso não é novidade. Gustavo Gomes fez gol. Aconteceu de novo, isso não é novidade. Mas o fato é que ele se tornou o zagueiro com o maior número de gols pelo clube. Agora tem 37. Agora superou o Luiz Pereira. Nosso time tem uma identidade